nossas saudações fraternas e os nossos votos de paz a todos. E já de pronto a nossa gratidão, especialmente ao Raul, que nos estendeu esse convite tão amoroso, nos fornecendo essa possibilidade de trabalho. Então a nossa temática de hoje vai ser em torno de uma expressão, como o título da palestra ela é nominada como resiliência moral. Mas a palavra em si, essa expressão resiliência, é uma palavra cunhada dentro do meio da física para falar de determinados materiais que, quando submetidos a situações de grande exigência, esses materiais eles têm a capacidade de voltarem ao normal rapidamente. Então nós podemos pensar no exemplo de um elástico, né? Então se a gente pega um elástico e estica esse elástico, a gente vai imputar nesse material uma força, tirando ele da sua condição normal, porque se estica, mas logo ele, quando nós soltamos o elástico, ele volta à sua forma natural. Então isso é resiliência. Na sequência, essa expressão, essa palavra, ela acaba sendo adotada também em outros meios, como por exemplo no meio da biologia e da ecologia, para falar, por exemplo, de locais, de ambientes em sendo submetidos a depredação, a uma queimada, uma área que se queima, depois de um tempo essa área se recupera, ela retoma o seu verde, o seu crescimento, então isso também é resiliência. E posteriormente, dentro da área da psicologia, nós vamos ver também que essa palavra ela foi adotada dentro desse meio para falar de determinados perfis de pessoas que têm essa condição de sofrerem, por exemplo, situações de muita exigência, de muito estresse, por isso que vai se falar aquela pessoa ela é resiliente, ela sofre, mas ela volta ao normal rapidamente. Então, nos meios corporativos e administrativos, essa expressão também ela tomou uma certa força por conta de ter esse vínculo com o perfil, com uma pessoa resiliente. Mas quando se fala de resiliência moral, nós não estamos falando exatamente de um objeto, de um elemento, de um perfil psicológico, mas daí nós vamos falar já na visão espírita do espírito. Já vamos chegar dentro dessa visão um pouco mais profunda. E naturalmente, em seguindo os passos de Jesus, e Jesus foi aquele que sempre exemplificou, nós vamos buscar dentro de algumas narrativas, especialmente aquelas trazidas por Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, onde ele vai mencionar uma pessoa. Escolhemos esse vulto do Evangelho como a nossa referência de ser uma criatura realmente resiliente. E Emmanuel, nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, que é um livro bastante conhecido nosso, no item 92, ele vai fazer a seguinte menção, ele vai dizer assim, que ninguém, dentre dos grandes vultos da Boa Nova, se imputou, se infligiu tamanha violência do que Maria de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso, já que ele era um homem da lei, porque ela vivia chafurdada no meio dos vícios. Ela era uma mulher voltada a uma vida tendenciosa, a um grande desequilíbrio, e nós, na nossa maioria, sabemos que aqueles que trazem os seus desequilíbrios dentro da área da sexualidade sofrem, com certeza, o maior desequilíbrio. Esse é um grande escolho na vida de um espírito que traz essa tendência. Então, quando Emmanuel compara Maria de Magdala a Paulo, por que ele faz isso nesse livro? Porque para Paulo, naturalmente, foi mais fácil para ele seguir o Evangelho, porque ele já era um doutor da lei. Ele era uma pessoa bastante disciplinada, regrada na sua vida, um homem bastante articulado a nível das suas inteligências, diferente de Maria de Magdala, que era uma pessoa realmente mergulhada nos vícios sensoriais, uma pessoa dada, entre aspas, à vida fácil. E nós bem sabemos que Maria de Magdala era, nos dias atuais, falando de forma educada, garota de programa. Mas uma garota de programa diferente da época. E é importante que nós
mencionemos aqui que a época de Jesus, mulher e nada era praticamente a mesma coisa. Então, quando um homem nominava os seus bens, a época do Cristo, ele nominava todos os seus pertences materiais, as suas terras, os seus tecidos, os seus animais, tudo que detinha, e ao final dessa lista vinha a sua esposa ou as suas filhas, que naturalmente, ao se casarem, eram dadas a um outro homem como se fossem realmente um objeto e de pequena valia. Então, quando falamos de uma mulher à época de Jesus, e quando vínhamos para cá eu falava para Raul que nós mulheres que temos a possibilidade de reencarnar num país como o Brasil, temos um grande privilégio, porque ainda em muitos países as mulheres sofrem esse tipo de coesão, sofrem esse tipo ainda de reprimenda. Mas enfim, Maria de Magdala era uma garota de programa, era uma mulher de vida fácil, em aspas bem grande, porque nós sabemos que essa vida não é uma vida nada fácil. Mas, desde jovem, essa mulher chamara a atenção dos grandes patrícios romanos, que em perceber essa beleza, começaram a estimulá-la, e ela, que já carregava essas tendências na área da sexolatria desvirtuada, cedeu a esses impulsos. E como ela, protegida desse clã, desse núcleo, se tornou uma mulher muito rica, além de bonita, detinha um belo palacete, joias magníficas, ungüentos raríssimos, peças de artes em sua casa, escravos. Era uma mulher ímpar para a sua época, mas por conta dessa proteção. Mas, já muito insatisfeita com a vida que levara e questionando a sua forma de viver, os seus criados, a sua criadagem, um dia lhe fala dele, desse Rabone, desse mestre, que trazia uma nova proposta de amor ao mundo. E naturalmente ela ansiava por amor, não naquele caminho que ela seguira até então. E o evangelista Lucas, ele nos traz a primeira menção a essa mulher, que vai ser no capítulo 8, onde ele diz que Jesus, em saindo com os seus discípulos, na sua peregrinação quase que cotidiana, saía a curar. E numa dessas peregrinações ele cura a obsidiada de Magdala, Maria de Magdala, da cidade de Magdala, de onde Jesus lhe retira 7 daimons, diz o evangelista, ou seja, ela passa por um processo de desobsessão. E vejamos, lógico que os vícios, de uma forma geral, são portas muito largas e abertas para as influências espirituais. Lógico, uma vida viciosa, uma vida de desregramentos, uma vida de desequilíbrios, lógico que vai favorecer essas companhias espirituais. E quanto mais nós estamos mergulhados numa vida de vícios, mais nós estamos vinculados em criaturas que veem em nós realmente aqueles que são os depositórios para saciar as suas necessidades. Falamos daqueles desencarnados, logicamente. Então, quando ela passa por esse primeiro encontro com Jesus e ela retoma a sua casa, esse é o primeiro encontro dela com Cristo, ela não volta mais a mesma. E ao regressar para o seu lar, em se deparando com a sua criadagem, com a sua riqueza, com tudo que detinha, aquilo já não faz mais sentido a ela. Ela já começa a questionar a sua existência. E não saciada com esse encontro e já desejando muito estar novamente na presença de Jesus, Lucas vai mencionar novamente no capítulo seguinte o segundo encontro de Maria de Magdala com Cristo, que é na casa do fariseu Simão, no banquete de Naim, que é um momento célebre, bastante conhecido, acredito que da maioria de nós. À época de Jesus havia um protocolo. É como que regras de boas maneiras para se receber alguém em casa. Mas esse homem, de nome Simão, que fariseu como era, propôs então abrir as portas da sua casa, não com aquela sensação, com aquela intenção verdadeira de receber o Messias, mas realmente para ver se ele entrava em contradição. E é feito então esse banquete, mas quando Jesus adentra a casa, esse protocolo não é seguido.
Ele entra como se fosse uma pessoa comum. E a época, por exemplo, quando se sabia nas cercanias, na vizinhança, que alguém iria receber um ilustre visitante, todos os vizinhos já se aglomeravam no entorno da casa, para saber qual seria o menu, o que iria ser servido àquele visitante e quem era o visitante. Isso era prática comum na época. Imaginemos nós, nos dias de hoje, recebendo um convidado em nossa casa e vem a vizinhança toda para saber, puxa, quem é que você vai receber? O que você vai servir para ele? Essa era a prática comum na época de Jesus. E como a região de Israel é uma região desértica e bastante quente, prática comum era receber esse convidado e lhe oferecer uma tina para que ele pudesse banhar os pés, porque não é fácil andar com a moleira no sol quente. O máximo que você vai desejar, depois de caminhar horas a fio no sol, é botar os pés numa aguinha gelada, numa aguinha fresca. Se ungia a testa com óleo e se dava um beijo na face. Essa era a recepção à época de Jesus. O fariseu recebe o Cristo, ele entra, senta-se ao chão, com os pés para trás, e alguns vizinhos entram na casa, porque era prática comum. Mas entra essa mulher. E essa mulher sempre chama a atenção, primeiro pela sua beleza, naturalmente. Pelos seus cabelos longos, pelo seu olhar claro, pela sua tez magnífica. E ela senta-se atrás do Cristo com um vaso de alabastro, com um unguento caríssimo. E ao sentar-se aos pés de Jesus, essa mulher chora. Essa mulher chora copiosamente ao ponto de banhar os pés de Jesus. Depois que os pés de Jesus estão completamente molhados e já lavados pelas suas lágrimas, ela toma do seu cabelo, seca os pés do mestre. Ela toma do vaso de alabastro e passa em seus pés o seu óleo mais caro e beija os pés de Jesus. E Simão, o fariseu, dono da casa, pensa, se ele realmente fosse um profeta, ele saberia que ela é uma mulher de má vida. No entanto, como Jesus é aquele que tem a clarividência dos céus, como a própria Maria de Magdala vai falar num diálogo futuro, ele olha para Simão e diz, homem, vou te contar uma história. Havia um senhor, e a esse senhor outros 2 homens deviam dinheiro. Um devia 5 denários, o outro devia 50. Este senhor, quando perdoa a dívida desses homens, qual dos 2 é o mais grato? É o que devia muito ou é o que devia pouco? Qual que é o mais grato? É o que devia pouco ou muito? Agora é uma pergunta. O que vocês acham? Se o Raul me deve R$1 milhão e a Ariadne que está aqui me deve R$1, quem vai ser mais grato? Depende. O que deve mais de Jesus. Quem deve mais é o mais grato. Por quê? E ele vai explicar por quê na parábola. E ele diz assim, aquele que ama muito, a este serão perdoados os seus pecados. Dando a entender que aquele que dá muito de si é o que ama mais. E ele olha para a mulher e diz, vai mulher, todos os teus pecados foram perdoados. E ele olha para o homem e diz, quanto a ti, dizendo a ele é aquele devedor do muito, é aquele que ainda não se recompôs no caminho. Esse é o segundo encontro de Maria de Magdala com Jesus. E esse momento já é um momento estarrecedor na vida dessa mulher. Ela, além de ser mulher, era uma prostituta. Quando uma mulher era pega em adultério, ela recebia flores das pessoas? Sim, né? O que acontecia com a mulher quando era pega em adultério ou quando ela era pega em adultério e não somente quando era descoberta como mulher de vida fácil? O que acontecia com essas mulheres? Elas eram apedrejadas, elas não ganhavam buquê de flores, elas não ganhavam presentes. Essas mulheres morriam da forma mais terrível. Então, ela volta para casa novamente. Volta ainda mais ensimesmada.
volta e ao retornar ao seu lar vê tudo aquilo ainda sem sentido. Menos sentido tinha tudo aquilo que essa mulher houvera angariado ao longo da sua vida. E ela toma de muita coragem, passa o dia seguinte, em profundas reflexões acerca da vida que viera tendo até então. E naquela noite Jesus estaria na casa do seu discípulo Simão Pedro, na cidade de Cafarnaum. Então, cidades no entorno do lago de Genezaré, todas cidades vizinhas, pequenas cidades, e ela decide que naquela noite ela teria mais um momento com Jesus. E é exatamente aí que nós vamos nos deter mais profundamente, nesse diálogo que ela tem com Jesus, porque esse é um diálogo de todos nós. Não é um diálogo de Maria de Magdala, mas é um diálogo de todos nós, um diálogo interno, que nós muitas vezes no nosso silêncio fazemos, e para Jesus isso já é transparente. Para Deus isso já é transparente. Mas enfim, uma mulher prostituta, uma mulher da vida fácil, uma mulher que vem do mesmo seio que esses discípulos, ou seja, o seio hebreu, ela é da mesma linha judaica, e ela passa por cima de todo o seu medo naquela noite, pega de uma barca, contrata alguém para levá-la a esse encontro, que é o encontro decisivo dela com Jesus. Ali realmente a vida dela vai mudar para sempre. E neste livro de Chico Xavier, o livro Boa Nova, psicografado pelo incrível espírito Humberto de Campos, que é um belíssimo poeta, ele vai falar desse encontro. Então ela fala, ele diz, ela vence os umbrais daquela escuridão e ao entrar na casa de Simão Pedro, ele vai oferecer uma rosa para ela, certo? Não. Ele olha para ela e vê nessa mulher ainda a pecadora. E pensa na sua intimidade, o que uma mulher como essa está fazendo aqui? Porque Simão Pedro não é Jesus. Jesus já conseguia ver dentro de todas as pessoas, assim como ele vê dentro de nós, aquilo que nós somos, que é a proposta de Deus para todos nós. Vós sois deuses, independente do lugar onde estejais. Vós sois deuses, vós sois luzes. Simão Pedro não tinha essa visão. Porque a época, a sociedade realmente era preconceituosa. Então ela venceu muitos preconceitos, muitas dificuldades para adentrar aquele lar, para estar ali com Jesus. E ela entra, meio que já sabendo e já sentindo que aquele era o momento que ela teria com ele, ela se senta aos pés de Jesus e ela lhe dirige a palavra falando assim: Senhor, ouvi a vossa consoladora palavra e venho ao vosso encontro. Tendes a clarevidência do céu. E é lindíssima essa observação que ela faz, porque poucos conseguiram perceber isso no Cristo. Tendes a clarevidência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Lógico, Jesus sabia da vida dessa mulher. E ela segue. Sou uma filha do pecado, reconhecendo sua pequenez. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Então aqui ela já sentira que por mais que ela buscasse os prazeres do mundo, ela se sentia estéril, amargurada, vazia. Ela já entendia que por mais que ela acumulasse e detivesse coisas e prazeres na terra, o vazio existencial estava ali. Então ela abre o seu coração para Jesus. Quantos fizeram isso? Quantos se dispuseram do seu orgulho, do seu medo, dos seus próprios conceitos e paradigmas e se colocaram na frente de Jesus para abrir o seu coração? E ela, já copiosamente chorando, continua: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, diz Maria de Magdala. Desejava ser das ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? E essa não é uma pergunta que nós fazemos? Diante dos nossos equívocos, diante dos nossos erros cotidianos, será que nós não nos perguntamos muitas vezes, será que Deus ou Jesus me aceita na sua seara com as minhas limitações e dificuldades?
Qual será a resposta de Jesus? Volte daqui a 20 anos e vá se reformar primeiro? Volte daqui a 4 anos depois de fazer o ESD? Volte daqui a 7 anos depois de cumprir todos os ciclos de estudos do Centro Espírita? Não. Maria, diz Jesus, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Que lindo! Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Será que muitas vezes nós não condenamos o outro também a esse pecado eterno? Será que nós muitas vezes não encerramos o outro numa condição de equívoco? Onde então o amor do Pai de Jesus? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são todas as criaturas humanas, portanto somos todos nós. Porém, as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Essa frase de Jesus. Mas é preciso que nós paremos aqui para observar duas coisas. Quando Maria de Magdala, ela fala a Jesus assim: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, e ao invés de Jesus repetir a palavra ouvir, ele fala escutaste, porque ouvir é a faculdade do nosso aparelho auditivo, escutar não. A escuta se dá no Espírito. E a porta de entrada para isso é o nosso coração. Então, quando nós escutamos, nós não somos mais os mesmos. Agora, enquanto ouvimos, continuamos as mesmas criaturas. Porque é preciso sair daqui e entrar aqui, para que a gente realmente mude. E Jesus diz mais, ele diz que as esperanças de Deus, elas descem sobre nós e nos chamam. Então aqui Jesus diz que há de se ter um movimento na vida. As coisas não vêm de graça e de forma passiva. Então quando essas bênçãos, quando essas esperanças divinas recaem sobre nós, é um chamado. Então, por exemplo, quando nós estamos de forma natural caminhando pela rua e alguém nos chama, o que nós fazemos? O que se faz quando você escuta o seu nome ser chamado? O que você faz? É uma pergunta. Vocês podem falar, não precisa ter medo. Não é prova do Enem. Responde e faz o quê? Você vai buscar, você faz um movimento para saber de onde está vindo esse chamado, não é assim? Você vai ver. Então esse chamado significa que nós precisamos fazer um movimento nas nossas vidas. Que não é só esperar que as bênçãos de Deus caiam sobre nós. Isso demanda trabalho. E o diálogo continua onde ela vai falar assim para Jesus: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor, ela fala, eu tenho amado. Mesmo nesses caminhos pedregosos, os quais eu tenha caminhado, eu tenho amado. E Jesus diz: sim, tua sede de amor é real. Ele reconhece que ela estava querendo buscar um caminho, mas não o caminho mais adequado. Mas foi o caminho que ela conseguiu fazer até então. E Jesus vai dizer para ela que o mundo viciou todas as fontes de redenção. Isso é importante para nós. O mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível compreendas a senda, que por uma senda de virtude marcha uma porta muito estreita. Jesus vai falar de vício. Então é importante a gente fazer uma avaliação um pouco mais profunda de alguns detalhes, porque vejamos só. Por exemplo, uma pessoa que é fumante, ela tem o seu sentido gustativo normal? Ela sente bem o sabor das coisas? Alguém aqui já foi fumante? E parou de fumar?
Bem, mas é o que os fumantes falam, né? Que quando se fuma por muito tempo, se perde o senso gustativo, se perde a sensibilidade da língua. Então, quando nós nos viciamos, se obnubilam os nossos sentidos. Seja qual for o vício, os nossos sentidos se entorpecem, eles ficam obscurecidos. Então ele diz que o mundo nos vicia, que é muito fácil nós nos tornarmos pessoas viciosas no mundo, correndo sempre atrás das coisas e esquecendo daquilo que é essencial. Então Jesus diz que esse caminho passa por uma porta estreita e que essa porta exige algumas renúncias e algumas modificações. Vamos dar um outro exemplo, bem simples. Vocês gostam de tomar café por aqui em Itaiópolis? Um cafezinho com açúcar? Sim? Então, chega o seu médico e diz para você, a partir de hoje você vai tomar o seu café sem açúcar. Vai ser fácil? Vai ser fácil? Tirar o açúcar do seu café não é uma coisa sacrificial? Não é um pequeno sacrifício? Já não dá trabalho? Então isso é um exemplo de sacrifício. Um pequeno sacrifício, uma pequena mudança, mas isso já vai mudar alguma coisa na minha vida. E mais para frente Jesus diz assim, a virtude no mundo foi transformada na porta larga, ou seja, todo mundo quer ter as coisas, mas não quer mudar nada. Ah, eu quero ter isso, isso e aquilo, mas eu quero continuar tendo a mesma vida, sem nenhum sacrifício, sem nenhuma mudança. E a minha pergunta é, possível isso verdadeiramente? Não é. Nós vivemos daí o auto-engano. E ficamos naquela, achamos que mudamos, achamos que o outro mudou, mas na verdade continua tudo igual. Ficamos os mesmos. E ele diz, o que verdadeiramente ama, ele já vai falar dessa proposta de amor dentro do Evangelho, dentro dessa perspectiva desse amor de Deus em relação a nós e de nós em relação a todos os outros seres. O que verdadeiramente ama, porém conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. No primeiro momento, quando a gente lê isso, a gente fica um pouco deprimido. Mas foram poucos os momentos onde Jesus vai falar de uma renúncia total a determinadas pessoas. Porque imagine que caos seria se toda pessoa que detém poder e riqueza virasse um renunciante. A gente viveria um caos econômico. Então, cada qual é colocado em determinadas situações e nós transitamos por essas situações para que angariemos experiência. Então, ele diz que, mesmo você tendo as coisas e detendo poder e dinheiro, não esqueça que você não é isso. Você está transitoriamente vivendo essa experiência material. Só que Maria faz uma pergunta para ele. Então, ela diz, porque se ele falou que esse amor exige sacrifício, ela pergunta, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Então, só esse amor que renuncia vai trazer aquela plenitude interna? E Jesus vai dizer uma frase fenomenal. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Então ele diz que o divino mistério das nossas vidas, de todos nós, está no sacrifício. Está em saber abrir mão. Está em saber operar essas pequenas mudanças. Somente o sacrifício, diz ele. E ele diz, viver bem é saber imolar-se. Porque nós fazemos vários sacrifícios, às vezes, durante o dia e nós não nos damos conta. E muitas vezes é aquele sacrifício de ficar de boca fechada, de controlar um pensamento, de não ser maledicente, de se colocar de uma forma mais de igual para igual com qualquer outra pessoa. Porque esses saberes, eles se misturam. Porque nós devemos ter cuidado quando nós nos colocamos num lugar muito alto, porque esse alto é da imaginação de cada um de nós, não da nossa realidade. Porque Jesus mesmo disse que
Os que serão rebaixados, esses serão exaltados. Aqueles que se sentem realmente que não são nada. E nós não somos, somos nada. Num planeta com 3 bilhões de espécies diferentes, nós somos uma delas. Num sistema solar, numa galáxia com bilhões de planetas, nós somos um planeta. E muitas vezes nós nos achamos o máximo. E Jesus diz: acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio, Maria, próprio tão só com os caprichos? Será que o mundo se equilibra a partir do momento que eu sacio os meus desejos e isso é o suficiente? Será que só dessa maneira tudo fica bem? Quando eu estou bem? Quando eu estou alimentado? Quando eu estou bem nutrido? Quando eu estou com o meu intelecto abastecido? Por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores, diz ele, ou seja, e ele continua a sua narrativa dizendo, muitas vezes aqueles homens, usando o exemplo da época, que saíam às lutas, pisando sobre os cadáveres de Jesus. Quem, Maria, tu achas que é o maior? É aquele que morreu ou é aquele que está pisando sobre aquele que está morto? Quem realmente é o triunfador? Às vezes nós achamos que foi aquele que matou, mas nem sempre essa é a realidade. E daí Jesus vai entrar num campo com ela que ela nunca havia pensado na sua vida. Porque Maria de Magdala viveu um aspecto do seu feminino, o aspecto da sua sexualidade desvirtuada. Ela viveu só como a fêmea. E Jesus diz, em falando dessa situação, quando esses homens que vão às lutas e muitos que morrem deixam as suas mulheres em casa sozinhas, com filhos, vê Maria, essas mulheres, mães silenciosas de Jesus, tão honradas e tão triunfantes quanto aqueles grandes homens. E daí ela toma de um impacto e ela diz a Jesus, desgraçada de mim, porque eu nunca poderei ser mãe. E daí Jesus dá uma dica incrível para ela. E qual das mães será a maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos seus filhos da sua carne ou a que consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Então Jesus está trazendo a Maria de Magdala uma outra perspectiva de vida, uma outra perspectiva do seu feminino, de um feminino agora maternal e acolhedor. E a partir do momento que ela ouve aquilo de Jesus, ela sofre um impacto tão forte que ela diz, Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo. E assim ela fez. Deixar de tirar o açúcar do nosso cafezinho é muito fácil. Mas fazer essa renúncia que essa mulher fez é algo que nós não fazemos ideia. Nós não sabemos. Porque mesmo eu que li muitas vezes esses textos falando a respeito dela, eu fico, Senhor, eu não consigo nem fazer ideia do quanto de sacrifício que essa mulher fez. Do quanto ela se superou, porque bastava ser mulher na época de Jesus para ser um problema. Mas ela carregava um passado. E ela diz, acolherei, Senhor, como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Então ela fala, esse vai ser o meu caminho daqui por diante. Ela fez isso. Mas ela pergunta, Senhor, e quando partirdes deste mundo, como ficaremos? Certamente que partirei de Jesus, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quando ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome a sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Ou seja, essa fé inabalável em Deus e essa confiança plena em si é o que vai nos conferir êxito na vida. Não são conselhos para nós? São para nós.
Vai, Maria, diz Jesus, sacrifica-te, ama sempre, longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas só a fé remove todos os obstáculos. Não temas, é preciso crer somente. E ela sai nessa noite absolutamente resolvida nessa questão. Ela faz o que ela disse. Ela vende os seus pertences e ela se torna uma pessoa comum, muito embora tenha sido procurada inúmeras vezes pelos homens que eram a sua clientela, e ela resistiu bravamente a todos esses apelos. Ela acolheu as suas irmãs de jornada equivocada. Ela foi aquela que lavou, limpou casa, vendeu coisas e peregrinou muito. E todas as vezes que pôde, ela teve contato com Jesus. E lembramos que ao Gólgota, ela era uma daquelas mulheres que estava vendo a crucificação e que sofrera tanto quanto Maria. Mas nós vamos encontrar um outro momento memorável na vida dessa mulher. Depois da crucificação, ela vai ao Jardim das Oliveiras, onde Jesus havia sido sepultado, e vê que a pedra já não estava mais no local. Ela é que leva essa notícia e vai à casa de Simão Pedro e diz a ele que o corpo não estava mais lá. E vem Simão, mais um outro discípulo mais jovem, e eles falam: quem roubou o corpo do Cristo? Essa narrativa está em João. Em João, capítulo 20, itens de 1 a 18. Então João fala, na sua narrativa, que Maria permanece ali e chora. E ela vê a presença de 2 anjos. E esses anjos dialogam com ela, mas um em especial diz: mulher, por que choras? E ela fala: porque o corpo do meu Senhor não está mais aqui. E ele pergunta de novo: mulher, por que choras? E ela reconhece aquela voz: é Jesus. E quando ela se volta, ela diz Rabone, que é uma forma de falar meu querido mestre, ou mestrinho, é uma forma singela de se reportar. E quando ela vai ao encontro de Jesus, ele diz: não me toques, porque eu não subi ao Pai. Vá e comunica aos outros. E Jesus era um estrategista, certo? Por quê? Se ele tivesse falado a Pedro, talvez a gente nem tivesse aqui nesse dia hoje, né, Raul? Falou para uma mulher. Mulher é melhor que Facebook. Ela saiu correndo, anunciando para todos que viram Jesus, que Jesus estaria lá. E quando ela chega aos discípulos, eles acreditam nela, certo? Mais uma vez aquele olhar: mas como que Jesus iria aparecer para você? Olha isso, ela está se achando uma mulher de vida pecaminosa. Como que Jesus? E ela disse: eu vi Jesus, eu vi Raul. Ele estará entre nós daqui a poucos dias. E assim Jesus o fez. Mas qual é? Vamos pensar um pouco. Qual é a lição de Jesus em aparecendo para Maria de Magdala? Por que ele não apareceu para Maria, para sua mãe? Por que ele não apareceu para João, que era o seu discípulo mais amado? Ou para Pedro, que seria a pedra angular do seu evangelho? Por quê? Agora é uma pergunta. Por que Jesus aparece para ela? Qual é a lição que ele nos passa? O que ele falou para ela naquele diálogo? Que somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Quando Jesus aparece para Maria de Magdala, ele diz: valeram todos os teus sacrifícios. Você realmente foi a pessoa que mais se sacrificou, que mais mudou, que mais operou essa reforma íntima. Por isso tu és merecedora. E também para que essa situação fosse bastante impactante na época, porque foi uma mulher que leva a mensagem. Jesus já era uma pessoa, já é e continua sendo muito à frente dos nossos tempos, muito à frente. Então essa mulher tenta algumas vezes se juntar aos discípulos. Toda vez ela é rechaçada. Toda vez eles acham uma desculpa para dizer: não podemos levá-la. E certa feita ela está em Dalmanuta, numa cidade próxima a Jerusalém, e ali se aproxima, e ali foi a última tentativa dela em se aproximar dos discípulos. E ela então, novamente recebendo a negativa desses irmãos, fica bastante entristecida
mas lembrando de Jesus, se robustecendo na sua fé, na sua autoconfiança e nessa fé absoluta em Deus. E ela vê um grupo de leprosos chegando, e quando os leprosos chegam a uma cidade, eles são recebidos com beijos e abraços, né? Todo mundo chega e abraça, beija. Todo mundo sai correndo. Fechavam-se as portas, jogava-se aquele pão seco para a rua, frutas, botava-se um jarro de água, e os soldados que ficavam monitorando aqueles grupos para que eles também fossem logo enxovalhados da cidade e que retomassem o seu curso. E aquele grupo se reúne embaixo de uma árvore e ela vai ter com eles. Ali é uma primeira pregação oficial de Maria de Magdala a seus irmãos. E ela enche esses irmãos de esperança. Ela fala a esses irmãos de que realmente o sofrimento é uma depuração das nossas almas, que nós não estamos sós, que Deus nos ampara principalmente nos nossos momentos de prova, que nós nunca estamos sozinhos e desamparados. E aquelas criaturas, porque eles ali estavam procurando Jesus e buscando a sua cura, mas encontraram a sua discípula. E quando os soldados vêm e começam a enxovalhar aqueles leprosos, e ela vendo aqueles irmãos partindo, ela lembra: qual é a maior mãe diante de Deus? É aquela que traz abrigada em seu ventre os filhos da sua biologia? Ou é aquela que acolhe os filhos do mundo? E ela lembra. E ela vai com esses irmãos e se instala no Vale dos Leprosos. E prega ali por longos anos. Aqueles irmãos são abastecidos do Evangelho pela sua presença de mãe, porque ela havia chegado nessa vivência suprema do seu feminino. Porque nada é mais exaltado no feminino senão a maternagem e a maternidade. Mas quando ela se vê iniciando o seu processo de lepra e vê surgir aquelas primeiras manchas violáceas na sua pele, ela é tomada de um grande desejo. Ela pensa: eu preciso visitar Maria, mãe de Jesus, que morava em Éfeso, perto de Jerusalém, ou melhor, longe de Jerusalém, muito longe, alguns quilômetros, centenas de quilômetros, e João, que acabou cuidando, amparando Maria. E ela fala aos seus queridos filhos no Vale dos Leprosos em Jerusalém, comunicando da sua viagem, e todos ao seu redor tocam-lhe as vestes, beijam-lhe as mãos, choram, juntam as parcas moedinhas para que ela tivesse algum dinheiro para fazer empreender a sua viagem. E vejamos, uma mulher, ex-prostituta e leprosa fazendo uma viagem sozinha. Que tal? Nós não fazemos ideia do que seja isso. Nós não fazemos uma mínima, talvez, ideia do que seja isso. E muitas vezes nós reclamamos dos sacrifícios da nossa vida. Muitas vezes nós achamos que os nossos sacrifícios são enormes e intransponíveis, que as nossas dificuldades são as maiores. E nos lembra Chico Xavier, quando alguém lhe pergunta quais eram as suas maiores tristezas, e ele dizia: acho que todo mundo tem. Quando morrem pessoas que eu amo muito, que eu vou sentir saudade, e quando sofro as incompreensões. Mas, diz Chico Xavier, quando os mentores me dizem para olhar à retaguarda e ver que tem irmãos em sofrimento maior, isso faz com que eu volte ao meu lugar. Então ela empreende a sua viagem com muito esforço. A lepra avançando rápido. E quando ela chega, depois de dias e quilômetros percorridos, sofrendo as mais atrozes violências, não só verbais e também físicas, ela cai praticamente às portas de Éfeso, vendo o casario onde Maria morava. Ela cai e é socorrida por alguns irmãos de crença, por alguns cristãos da época. E Humberto de Campos vai nos falar desse momento final. Realizada a sua aspiração por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade, mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força física.
no justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casario de Éfeso se lhe desdobrar à vista, seu corpo ao quebrado negou-se a caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a a uma tenda humilde caridosamente. Madalena pôde ainda rever amizades bem caras como Maria e João, consoante seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimentos, debateu-se entre a vida e a morte. Um dia, atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam um leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos prósperos. As aves cantavam nos ramos próximos, e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu, e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos, e ela se posternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Quantas pessoas foram recebidas por Jesus? Quantos de nós, talvez, seremos recebidos pelo nosso anjo da guarda, pela nossa mãe que já partiu, ou pai, ou amigo? Quantos? Quantos de nós estamos nos preparando ao longo dessa peregrinação, porque nós somos só peregrinos da vida? E a bagagem que nós vamos levar é o amor que nós semeamos. São as sementes que nós deixamos, são as boas impressões que nós causamos. Falar de Maria de Magdala é atestar as colocações de Emmanuel, quando ele diz: não há pessoa que tenha se imputado maior disciplina, nem Pedro, nem João, nem Paulo, ela. Ela fez os maiores sacrifícios. Portanto, todos são, os mencionados, grandes exemplos de pessoas resilientes. Porque ser resiliente moralmente é passar pela experiência de conhecer Jesus e nunca mais ser o mesmo. Ela teve 3 momentos com Jesus e modificou-se completamente de uma vida de vício para uma vida de luz. Foi recebida pelo Cristo. O que falar mais dessa alma? O que falar mais desse espírito? Ser resiliente é passar pelas experiências da vida não como um elástico, não como uma mata, não como uma mente, mas como um espírito que se renova plenamente através das experiências da vida nas mãos do Criador. Porque todos nós, Deus gesta em nós um anjo. Nós somos anjos gestados nas mãos de Deus. Então, portanto, meus irmãos e irmãs, que nós possamos aproveitar essa oportunidade. Que tenhamos nesses sábios seres, esses seus exemplos, e que lembremos que a grande proposta de Deus para nós é: vós sois deuses, nós somos luzes, mas o empenho é nosso e o esforço é nosso. Muito obrigada.
queremos imensamente agradecer a Rosemary pela profunda reflexão dessa tarde, que nos faz recordar os tempos de Jesus, essa linda história de Maria e Magdala. Agradecemos também ao Paulo por ter trazido, por ter feito o convite. E as portas aqui do nosso Centro Espírita sempre abertas para quem quiser trazer reflexão para